Bom dia, galera! Bom dia! Aqui quem fala é Gilca Postanho, eu sou especialista e criadora da Bakebox e eu tô aqui toda semana às 8 horas da manhã, de segunda, quarta e sexta, trazendo muito conteúdo legal para você, para te mostrar o caminho mais fácil para você produzir e vender Bakebox, trabalhando aí na cozinha da sua casa, faturando 7 mil ou mais. Hoje a gente tem um quadro, eu tô querendo começar aí um quadro às quartas-feiras, convidando bakers pelo Brasil inteiro, bakers que já vendem Bakebox, pessoas que têm vontade de vender, vendem aí produtos de confeitaria, e estão querendo começar a empreender com Bakebox para a gente bater um papo, ou então alunos, pessoas que já vendem, que já têm sucesso, para vocês também compartilharem aí de uma nova experiência. Eu conto muito aqui para vocês sobre as minhas experiências de trajetória de trabalho com a Bakebox, né? De tudo que eu já passei, histórias, estratégias para vocês conseguirem vender mais e trabalhar de uma forma mais agradável, mas eu quero que vocês ouçam também de outras pessoas. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, vou deixar ela se apresentar e vou chamar ela aqui para conversar com a gente. Eu tive que virar a câmera, espero que não fique muito cunha aí para vocês, virem o celular também, porque daí fica mais fácil para ela ficar aqui do ladinho. Vivi, se você estiver me ouvindo, pode já ajeitar o seu celular aí para também deixar ele deitado. Bem que vamos ver como é que vai ficar. Vamos lá. Convidar a Cestari Artesanal para participar com a gente. Deixa eu só falar o que a gente vai falar um pouquinho hoje, para vocês que estão chegando aí, estão acordando nesse feriadinho. A gente vai falar um pouco hoje sobre como que é trabalhar com Bakebox em uma cidade pequena. Ouro Branco, Minas Gerais, ela é bem pequenininha, então a gente vai falar como que é, estratégias para vocês mostrarem o produto de vocês se ainda ninguém conhece aí na cidade, como divulgar, né, como trazer esse produto novo e mostrar o valor agregado deles, e também como aliar aí uma empresa de Bakebox, um empreendimento de Bakebox com outro emprego, porque a Vivi ela trabalha com outras coisas também, ela vai contar um pouquinho para vocês. Então esse vai ser o nosso tema da live de hoje. Deixa eu ver aqui. Espero que ela não esteja muito nervosa. Bom dia, pessoal do Instagram. Ué. Foi. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, Vivi. Bom dia. Pessoal, só deixa eu desativar os comentários aqui para não ficarem em cima de você. Peraí. Bom dia, galera. Depois eu dou uma olhadinha se vocês têm alguma pergunta. Como é que desativa comentário? Peraí. Eu fui virar e o celular desligou. Deixa eu ver aqui. Peraí. Eu sou às vezes meio desativar comentários. Aí, fica mais fácil para o pessoal te ver. Bom dia, Vivi. Bom dia. Eu tô bem, você, Gil? Tudo bem também. Que bom que você está aqui com o pessoal, para você se apresentar. Vou deixar a Vivi falar quem que ela é, de onde ela é, para vocês conhecerem um pouquinho ela. Então, bom dia. Meu nome é Viviane e eu moro em Ouro Branco, uma cidade do interior de Minas Gerais. Né? Aqui a gente está bem longe da capital, mas é uma cidade interiorana bem gostosa, mas bem pequenininha, né? Quantos habitantes tem aí, Vivi? Eu não tenho, assim, média 40 mil, acho que não chega a 40 mil habitantes. Ai, pequenininha mesmo. Eu morava em uma de 200 mil, 200 e poucos mil, que era Taubaté. Eu já imaginava, já achava que era um ovo. Depois que eu vim para São Paulo... Aqui todo mundo conhece você, de onde você trabalha, ou quem são seus pais. Então aqui tudo é muito perto, tudo é parente. É muito gostoso, né? Então a gente acaba fazendo parte da vida de muita gente. Legal, legal. Vivi, me fala um pouquinho, quanto que você já faturou com Bakebox depois que você entrou para o método Bakebox? Eu já faturei 8 mil reais. 8 mil reais, legal. A Vivi faz pouco tempo que a Vivi começou, a gente começou esse ano, né, a fazer, você já trabalhava, em né? março. Um pouquinho, em março, foi pouco tempo, né?
Me conta um pouquinho de como que era a sua vida profissional antes de você começar a se especializar em bake box, Vivi, para o pessoal te É, conhecer um pouquinho. eu trabalho, né? Eu tenho um outro trabalho, eu sou professora de 2 segmentos. E aí eu comecei a fazer cesta de café da manhã e o que que acontece? Eu perdia muita coisa, então o método Bake Box ele veio para trabalhar uma logística que eu acho que eu sabia que eu precisava e não encontrava. Então era muito difícil produzir, armazenar. Então veio para facilitar a minha vida, né? Porque eu tenho esse outro emprego e para trazer um diferencial. E era muito difícil alinhar o trabalho fora com as cestas. Eram esporádicas, mas assim, eu tinha que fazer toda uma preparação assim. E, o método, ele veio para facilitar tudo, né? A gente vai falar isso, vou comentar umas outras coisas mais detalhadas, mas ele veio para mudar a estética, para mudar os sabores e a logística também. Entendi. Então, antes você comentou comigo que você vendia pequenos saquinhos de biscoitos, né? E aí que você teve a ideia de começar a vender a cesta de café da manhã depois que você foi presenteada com uma, né? Conta um pouquinho essa história pro Foi. pessoal, que eu acho que é bem A minha bacana. irmã, no ano passado, no Dia dos Professores, ela me deu uma cesta de café da manhã. E eu achei, assim, eu nunca tinha recebido, foi uma coisa que foi muito gostoso, me senti muito especial. E aí, quando eu quis presentear a minha mãe e a minha sogra, eu não achei. E aí eu comecei a pensar, poxa, eu vou começar a fazer. E aí eu fui no supermercado, comprei um monte de industrializados, olhava para aquilo e não gostava do que via. E aí eu comecei a fazer biscoitos, sequilhos de limão, sequilhos de leite condensado, coisas assim fáceis, né, que eu já sabia fazer, para colocar, porque eu queria algo diferente, não queria o que estava no supermercado. Só que assim, era muito difícil porque, por exemplo, eu fazia, montava a cesta e tinha. Aí colocava tudo em pacotinho, fita de cetim, e o visual me incomodava, sabe? Uhum. E aí, por exemplo, se eu tinha uma cesta, aí eu fazia uma fornada de sequilhos. E aí eu colocava na cesta, o restante ficava aqui armazenado. Mas aí passava 3 dias, eu não tinha uma outra cesta, o pessoal aqui em casa comia. Porque eu não tinha Aham, segurança de entregar, porque já estava aqui há um tempo. Então eu queria aham. tudo fresco, sabe? Eu ficava com receio. Então, aí se daí comemos. Se daí aparecesse, eu fazia tudo de novo. Tudo de novo. Então, assim, eu vivia eu trabalhava para aquela cesta e nada mais. Uhum. Então eu não Quando via. aparecia uma encomenda de uma cesta no final de semana, você já desesperava, né? Porque você falava, meu Deus do céu, Já, porque aí eu tenho que ter meu já ia pro trabalho e supermercado, ainda. eu já ia pro supermercado, comprava as coisas, comprava, aí e já montava. E vendia aquela cesta. Ou seja, eu trabalhava para fazer aquela cesta. O valor que entrava era só para aquela cesta. Eu não via um progresso. Era como vender o almoço para comer a janta, né? Digamos assim. Uhum. Porque eu não via o retorno, apesar de ter os elogios, que as pessoas gostavam, que era uma coisa. Cada cesta ia de uma forma, um pano era diferente, a fita era diferente. Então, eu tentava fazer uma coisa assim bem diferencial para cada pessoa, né, um personalizado. Mas para mim, aqui era um caos. A minha casa, a minha vida profissional, às vezes eu ficava e tinha também umas coisas muito interessantes que às vezes eu fazia a mesma receita. Uma vez ela dava certo, na segunda ela não dava. Aí eu tinha que fazer a terceira vez e a quarta vez. E, e aí eu lembro que Desespero, essa né? minha Com uma irmã mesmo. encomenda chegando. E não tinha nada. Aí teve um dia que eu liguei pra minha irmã. Essa minha irmã, ela faz biscoitos artesanais. Eu falava assim, você tem biscoito de limão? Aí eu lembro dela assim, ela falava assim, Vi, você tem que achar receitas que dão certo. Você não pode ficar, colocou uma receita que não dá certo, porque hora da hora não dá. Então, assim, isso foi em janeiro, eu fiquei assim, janeiro e fevereiro. Só que era essa questão toda, era muito difícil, porque eu tenho outro trabalho. E eu não via esse retorno. Era uma coisa que eu queria fazer, sabe? Que eu tinha, assim, foi uma coisa que eu me descobri
que eu gostei de fazer. Então, eu ficava frustrada quando essas situações aconteciam. E aí, quando você resolveu aí se especializar em bake box, que você conheceu, né, que existia ali um produto que tinha como fazer tudo ali junto, artesanal, fresco, né, gostoso, bonito. Quando você resolveu se especializar nisso, o que que você sentiu ali no seu dia a dia? Qual foi a principal mudança, assim? Qual a evolução, né? Esses dias eu vi você postando sobre o seu caminho, sobre a sua evolução. O que que para você falou, meu, isso daqui mudou para mim? Assim, começando pelo... Porque, assim, quando... Eu já te falei isso, quando eu conheci o seu trabalho, eu falei assim, é isso que eu quero. Foi um divisor, assim, ó, eu não quero trabalhar com industrializados, eu não quero isso. Só que quando a gente olha, a gente pensa assim, nossa, ela passa 2, 3 dias dentro daquela cozinha preparando tudo. E aí eu comecei a acompanhar o seu trabalho, e vendo ali, eu falei assim, gente, eu quero isso. Eu quero esse diferente, eu quero esse presente. E aí, quando eu fiz a semana Bake Box, foram 3 aulas. E aí a gente, né, nas aulas você foi falando como que é o seu trabalho, o que ensinava no curso, como que era a sua rotina. Acho que a principal coisa que me fez querer é quando você fala, gente, eu trabalho e eu consigo cuidar das minhas coisas, cuidar da minha horta, ter a minha vida, né? Porque eu não podia naquele momento largar o meu trabalho. Eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho uma vida fora da cozinha. Então, eu não podia largar aquilo. E quando eu fiz o curso, esses 3 dias, eu virei e falei assim, eu preciso disso. Então, quando eu comecei a fazer o curso, a principal diferença foi as estratégias de armazenamento, como entregar para o cliente. A gente não vende cestas de café da manhã, a gente vende uma experiência. Eu entrego uma experiência, né? É algo diferente. Então, a forma de trabalhar, como eu me organizo na cozinha, os dias que eu produzo, a forma que eu coloco. E olha que eu faço tudo com o material que eu tenho na minha casa, eu uso a geladeira da minha casa. Então, como que eu vou alinhar isso tudo com as coisas da minha família? Então, o método, ele trouxe isso. Essa facilidade, parece mágica. Eu falo isso, parece mágica. Como as coisas fluem, né, de forma organizada, pensada. Hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer compra. Hoje eu vou produzir isso porque eu não tenho estoque, né? Eu vou armazenar assim, eu vou deixar isso aqui pronto, porque se o cliente pedir, eu já tenho isso e isso pronto. Então, o que mudou na minha vida foi a facilidade de conciliar a minha vida profissional, minha vida pessoal com as bake box. E você ter essa segurança de que o biscoito vai estar ali fresco, né? Que o cliente ele vai aproveitar o sabor real ali do negócio, né? Eu faço como se eu fosse fazer para mim realmente, né? Como se eu fosse fazer para minha mãe, seria o mesmo método, eu não faria uma coisinha diferente ali, seria exatamente a mesma coisa, o armazenamento, tudo, eu iria, assaria na hora, fresco e tudo funcionando ali naquele momento, Tudo. né? Isso, eu acho que Essa segurança é muito interessante. eu Porque sempre aí fui você muito sabe o que você está curiosa. entregando. Você me falou aí da receita do cookie de limão, do biscoito de limão. Eu sempre fui muito ansiosa de querer que tudo desse muito certo em todos os momentos, assim, né? Isso é ruim, não é uma qualidade não, tá, gente? Porque Eu sei. a gente fica nervosíssima e quer que o negócio seja perfeito. Às vezes eu vou cozinhar para os meus amigos em casa, se alguma coisa começa a dar errado, eu já começo a explicar o que, que poderia. Eles não estão nem aí, entendeu? E aí eu ouvi você falando sobre o biscoito de limão, essa sensação de você fazer uma receita, ela não dá certo. Aí você sabe que não é aquilo que você queria entregar para o cliente. Isso é muito desesperador e isso vai te consumindo, né? Isso te faz, acaba desistindo do que você quer fazer porque você não quer fazer um negócio errado, né? Então isso acaba desmotivando muito o pessoal e eu acho que você ter essa segurança é muito importante, assim, no trabalho, né? Do que você está entregando ali para o cliente. Hoje eu sei que o que eu quero, ele recebe, né? Às vezes, em datas comemorativas, a gente não entrega com tanto frescor. Por exemplo, hoje eu fiz uma entrega, quando meu marido foi levar a entrega, a caixa ainda estava quentinha. O pão de queijo, né, estava quentinho ainda,
tava fresco, tudo vai fresco. Mas assim, aí eu fico naquela segurança. Eu sei que do jeito que vai sair daqui, do jeito que eu quis fazer, a forma que eu montei, não vai chegar lá nada cru, nada ruim, nada passado, porque tudo foi feito de forma organizada. Então, essa segurança, hoje, isso me traz tranquilidade. Eu entrego e fico feliz. É lógico que às vezes pode vir algum feedback negativo, pode, né? Mas às vezes foi por um outro motivo. Às vezes que a pessoa às vezes não esperava uma coisa. Mas assim, até o momento, graças a Deus, foram só elogios, tem sido só elogios, né? E assim, as pessoas comentam desse frescor, de tudo chegar tudo fresquinho, cheiroso. Quando abrem a caixa, vem aquele cheiro gostoso. Então, assim, realmente, isso faz valer a pena todo o trabalho, sabe? E você tinha comentado que você fazia, né? Eu acho que isso é uma coisa que também pega muito o pessoal que produz coisas de confeitaria em casa, é que você produz as coisas e se você não tem ali aquela forma correta ali de armazenar tudo, você acaba tendo desperdício, né? Então, como é que era antes para você esse desperdício todo de produto? E é uma judiação, né? Você vai e compra um chocolate belga e faz um cookie. Você não quer jogar o restante do cookie que você fez fora, mas também você não quer fazer 2 cookies só, né? Você fica naquele impasse ali. Como é que era? Eu comprava para fazer as cestas, né? Porque antes eu falava cesta, que era cesta mesmo, né? Aquelas cestas de bambu, né? Que eu mandava. Eu comprava, produzia. E o que não vendia, nós consumíamos, né? Quase o Então, dobro às da vezes, quantidade ficava ali para vocês sim, consumirem. por exemplo, eu fazia 30 biscoitinhos, mandava 6, o restante a gente acabava comendo. Então, assim, era eu comprar, o dinheiro que o cliente pagava pelo produto era simplesmente para pagar o material que eu tinha gasto para produzir. Ou até mais, porque às vezes eu comprava uma quantidade maior, né? E produzia e deixava aqui. Aí não apareciam outras, né? Já estava tudo assado, tudo pronto. Eu ficava com receio de mandar de novo, aí eu fazia tudo de novo. Então eu tinha o custo, né? E o dobro do trabalho. E assim, o pessoal que não reclamava. Porque, mas assim, né? Tipo, não era, não era, né? Não reclamava, mas não era rentável, né? Não era, aquela forma que eu estava trabalhando, ela não ia se sustentar por muito tempo. Ou eu iria parar com aquilo, não iria dar prosseguimento, né? Ou eu viraria, assim, eu iria trabalhar para comprar. Eu não ia ter a satisfação de ter uma empresa que se sustentasse ao longo do tempo, né? Então, foi realmente, assim, foi ótimo conhecer o método, porque realmente, senão, acho que eu não estaria trabalhando com café da manhã hoje, não. Da forma que eu comecei, em setembro, não. Né? Você disse que começou em janeiro a começar a pensar nisso, já em 9 meses já é a taxa de fechamento de empresas abrem e aí começa a ficar difícil, começa a ver que o dia a dia não é tão bom e o pessoal desiste. E eu sempre tive aqui, né? A gente vai falar um pouquinho agora sobre as datas comemorativas. Eu sempre tive vontade de trabalhar sozinha, né? Trabalhei em restaurante muito tempo e eu não gostava daquele dia a dia, daquele compromisso de ir no restaurante, tudo, e aquela vida cansativa. Então, o meu modelo de negócio eu fui fazendo para conseguir trabalhar sozinha, tranquila, em casa, tipo, então tudo que eu fui, os armazenamentos, essas coisas, foi tudo pensado nisso. E aí eu percebo como isso funciona bem nas datas comemorativas, né? Você conta pra gente como que foi o seu dia Antes de contar como que foi, fala pro pessoal, a Vivi acabou de começar, gente. Fala pro pessoal quanto que você vendeu no dia dos namorados, não, no dia das mães, depois no dia dos namorados e no dia dos pais. Quantas bake box você vendeu? No dia das mães, eu vendi 13, na minha primeira data comemorativa. 13. No dia dos namorados, foram 12. E no dia dos pais, foram 20. Nossa Senhora! Você não imaginava, você imaginava que você ia conseguir fazer isso sozinha, trabalhando em outro emprego,
E com Não, filho em casa, com tudo. A Vivi tem 2 filhos, gente. Quem tá conhecendo a Vivi agora, eu não sei o que é ter filho. dois Eu tô aqui filhos. na minha cozinha sozinha, não sei como é que é. Conta pro É, pessoal um um tá pouquinho aqui de tomando como café foi. do meu lado. É. Então, foi assim, eu não esperava. Eu tinha colocado, eu tinha uma meta assim, se eu vender 2, eu coloquei 5 no Dia das Mães. 5. E aí começou a vir. E eu pegava, eu falei assim, eu vou pegar, eu vou pegar. E foi assim, aí o que eu fui fazendo na semana do Dia das Mães? E foi a semana que coincidiu com apresentações na escola. Então eu chegava todo dia assim, bem cansada, porque a gente ensaiava, apresentava. Aí eu chegava em casa, tirava um tempo, produzia durante aquela semana. E aí no sábado já tinha as coisas que eu podia fazer para deixar pronto, já estava tudo pronto, tudo armazenado, assado. E aí no sábado a gente foi conferindo, montando as caixas, e aí fui fazendo as outras coisas que eu ainda não tinha tido tempo de fazer durante a semana. E quando foi 6:30 da manhã do domingo, todas as 15 caixas já estavam dentro do carro, com os cartões, com o buquezinho que a gente resolveu fazer aqui de última hora, como um presente para as mães, tudo dentro do carro. Eu com uma rota, né? Tudo direitinho, meu marido dirigindo, e a gente foi entregando. 8 horas já estava tudo entregue e a gente já estava em casa. Ai, Na que nossa delícia. primeira data comemorativa, né? Sem experiência nenhuma, porque eu vendia 2 no máximo, assim, mas era, por exemplo, uma na terça, outra no sábado, nunca 2 no mesmo dia, nunca tinha tido a experiência de vender 2 no mesmo dia. E eu entreguei 15 da primeira vez. E aí também foi assim no Dia dos Namorados, a gente se organizou, né? Eu fui produzindo tudo, fazendo um checklist do que eu precisava de fazer, o que eu precisava de comprar, repor estoque. Aí no Dia dos Namorados ainda foi até mais fácil, fluiu. Pra ter uma ideia, fui num casamento no sábado. Deu tempo da gente ir a um casamento, voltar. Você foi no casamento, que maluco. Nós fomos num casamento em outra cidade, né? E a gente chegou em casa, eu e meu marido, que ele que é, eu falo que ele que é o meu, né, meu sócio, Faz assim, que me direito, ajuda. né? Ele é. Aí ele, assim, a gente foi num casamento, mas quando as caixas já estavam todas embaladas, né? Que a gente mudou a forma de embalar as caixas, já estava tudo pronto, tudo assado. Então, quando a gente chegou do casamento, eu liguei o forno e comecei a assar os cookies, pão de queijo, que eram as últimas coisas que a gente coloca. E da mesma forma, 8:30 da manhã a gente já tinha entregue tudo no domingo, né? Maravilha. No Dia dos Pais, foi, assim, foi uma experiência diferente, porque foi 20 caixas, e eu tive um problema em casa, assim, na minha logística aqui, eu tive um problema com o forno, então foi algo que foi uma experiência que valeu, fortificou, sabe? Eu acho que É a difícil, questão né? de contornar aquela situação, que foi assim, desesperador no começo, mas assim, tinha que ser entregue, né? Eu tinha compromisso com os clientes, então a gente, Ai, gente, vocês eu que peguei não o sabem o que aconteceu, o forno da Vivi parou de funcionar em parou. pleno Dia dos Pais. É Em coisa quatro assim, horas da tarde acabou. Parou. se a Parou. gente não tiver uma paz de espírito ali e profissionalismo em buscar uma solução para o problema, simplesmente você senta e chora e não é isso, né? A gente É, tem um compromisso com o cliente, a gente tem que pensar na hora, manter a calma e pensar qual é a melhor solução que eu consigo arranjar, né? O que, que eu consigo fazer? O que, isso. que você fez aí para solucionar isso? Aí eu entrei aí eu comentei com uma amiga minha, né? Aí ela falou comigo assim, se você quiser pegar o forno aqui, pode pegar. Aí fui lá, peguei o forno dela, não conhecia o forno dela, né? Que é totalmente diferente do meu. Então o tempo era diferente. Então eu precisei repor no meio ali do Dia dos Pais. Tudo que eu tinha feito, algumas coisas eu acabei perdendo porque passava, porque eu ainda não conhecia a temperatura do forno dela. Então, aí meu marido ia ao supermercado, comprava manteiga, eu fazia tudo de novo. Então, foi assim, o Dia dos Pais foi um aprendizado, porque assim, foi uma situação inédita que a gente não esperava, porque estava tudo pronto, tudo organizado.
mas, assim, me ajudou a trabalhar com imprevistos, né? Porque o cliente, ele não tem culpa do meu forno ter parado. Ele pagou pelo produto, ele esperava o produto, era um dia especial para muitas famílias e eu tinha que entregar. Então, assim, quando a gente entregou tudo, foi, assim, um alívio, mas, assim, um aprendizado. Porque às vezes eu colocava a mão aqui na cabeça, dava uma volta aqui, respirava, vamos lá, né? Então, isso me E às ajudou vezes não é nem muito. culpa sua, Vivi. Tudo bem, o forno, tudo bem, você poderia ter comprado outro, enfim. Mas não é uma coisa que você imagina. Mas pode acontecer de acabar a luz. Já aconteceu comigo de Sim, acabar a luz. E você vai fazer o quê? Não depende de você. Então você tem que. Cara, teve um dia de manhã que eu tinha várias encomendas. E aí acabou minha luz, cara. Eu acordei 4 horas da manhã sem luz. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com esse tanto de caixa para sair? Eu falei, Lê, minha irmã mora aqui perto. Eu preciso assar meus biscoitos, meus cookies. Os biscoitos já estavam prontos, né? O pão de queijo, regenerar os pães. Eu tô indo aí na sua casa, não sei o quê. Levei um tanto de forma, um tanto de coisa. E teve que solucionar, porque às vezes não depende da gente, mas você tem que ter ali. Você conhecer os seus processos é muito importante, né? Tipo. Eu sei fazer minha massa de cookie bem já. Não é aquela receita que dá uma hora dá certo, outra hora não dá, não. Ela vai funcionar assim, eu vou dar não um vai jeito de funcionar. eu fazer, né? Isso é muito E bacana. assim, e o interessante é que, por exemplo, os bolos já estavam assados, né? Que eu já fui assando durante a semana. Os pãezinhos já estavam assados, pão de mandioquinha já estava assado. Então, assim, eu não perdi tudo, porque eu já tinha uma organização, né? E assim, foi muito. Eu falo que assim, no dia, pensar na situação, assim, o Weber é muito tranquilo, então isso me ajuda muito, porque eu sou bem pilhada, ele é mais tranquilo. Então ele fala, não, a gente vai dar um jeito, a gente vai resolver aqui. Então respirava, vamos fazer de novo. Então, aí eu fico pensando, quando terminou, eu lembrei daqueles sequilhos que não dava certo. Porque eu ficava assim, imagina se eu tivesse naquele processo, num dia assim, né? Eu não conseguiria ter entregue nada. É ter um E pitaco aí, do coração, primeiramente. e assim, você pensa, nós que trabalhamos com pessoas, o que a pessoa vai te indicar, o que a pessoa vai falar sobre o seu produto, é o seu nome. Então, isso é muito importante. Então, Sim. assim, foi um aprendizado, né? Assim, conseguir trabalhar em cima da diversidade ali e fazer as coisas funcionarem com tranquilidade, com fé que ia dar tudo certo. E graças a Deus a gente conseguiu entregar as 20 Agora, caixas. para você fazer uma bake box, 2 é tranquilo, né? Porque depois que você já fez 20 em um dia, a 2 é maravilhoso. Eu sei fazer Não, assim, eu perfeito. consigo. Hoje, antes por exemplo, se eu tinha uma bake box antes das datas comemorativas, se eu tinha uma bake box para entregar 8 horas da manhã, né, 7, porque eu trabalho de manhã, então eu acordava muito cedo, morrendo de medo de não dar tempo. Hoje, eu já me dou o luxo de ficar um pouco mais na cama, né, ou de fazer umas outras coisas, porque eu sei o tempo que eu gasto. Eu sei o que eu tenho, quanto tempo que cada produto tem para ir ao forno, para resfriar, para eu montar. Então hoje eu já conheço, já sei. Até as receitas tem hora que eu falo assim, não, nem, assim, algumas eu ainda pego o caderno para fazer. Outras eu já consigo lembrar a quantidade, tempo de forno. Então, assim, hoje eu já tenho aquelas que eu faço com mais frequência, já é habitual, já é fácil para mim. Né? Vivi, e vamos conversar um pouquinho. Me fala como que é o pessoal. A Viviane, gente, para quem chegou depois, ela é de Ouro Branco, Minas Gerais. É uma cidadezinha bem pequenininha, tem uns 40 mil habitantes. E eu converso muito com a Vivi sobre como mostrar. A Bake Box ainda é um produto que o pessoal não conhece, né, lá. E pelo que ela me falou, não tem o pessoal não tem costume de presentear com esse tipo de café da manhã, com esse tipo de produto que tem esse valor agregado maior. O pessoal prefere dar uma roupa de presente e tudo, né? Conta como é que é aí para você nessa cidade pequena, como que tá sendo essa experiência de mostrar a Bake Box? O que você já sentiu por aí? Depois eu dou umas dicas pro pessoal para eles saberem também o que eles Então, podem eu fazer. acho
é um hábito, eu falo que é uma cultura que eu preciso trabalhar com os meus clientes, onde eu moro. Mesmo a pessoa olha para a Bake Box, eu sei que aqui na minha cidade não tem uma caixa parecida com a minha, nem numa região próxima. Eu presenteei uma tia minha que mora em Ouro Preto, e ela fala que não tem um produto igual ao seu. Então, só que às vezes as pessoas olham e falam assim, não, é muito legal, mas eu acho que eu não vou comprar, não, ou eu quero uma mais barata, porque eu ainda vou dar um outro presente. Eu escutei muito isso no Dia dos Namorados. Ah, não, eu vou querer uma mais em conta, porque eu vou comprar um outro presente. Então, essa questão da pessoa ver que um café da manhã diferente é um presente. Porque eu me senti presenteada quando eu recebi. Eu me senti especial, foi assim, foi uma memória afetiva que eu criei com a minha irmã que eu não esqueço, que me fez querer replicar essa memória afetiva. Então, essa mentalidade das pessoas verem que, sim, comida é um presente, né? Quando você, igual você falou, quando você faz para os seus amigos, você faz com amor, né? Você não está lhe dando presentes materiais, você está dando um presente afetivo, né? Você separou um tempo, você pensou no que você iria fazer. Então, as pessoas têm que criar na cabeça delas, e eu falo muito isso com algumas pessoas que entram em contato comigo, que falam assim, eu queria dar, mas eu queria só uma lembrancinha, porque eu vou comprar um presente. E eu falo assim, qual presente você quer dar? Eu nem falo que é um café da manhã, porque não é um café da manhã, é um presente. E aí quando a pessoa fala assim, eu quero saber o tamanho, eu falo assim, mas qual presente você gostaria de dar? Porque, assim, eu tento mostrar para o meu cliente que é um presente, que a pessoa que vai receber vai se sentir muito amada, vai se sentir, vai saber que aquela pessoa pensou nela, né? E eu tento fazer de forma ali, com muito carinho, para que a pessoa se sinta mesmo presenteada com o café da manhã. E não apenas uma caixa que foi entregue com alguns produtos ali que foi lá no supermercado, pegou e colocou. Esse é o diferencial do nosso trabalho, né, Gil? Nós não replicamos o que está no supermercado. Nós fazemos diferente. Nós fazemos com carinho, com tempo. A gente pensa ali, eu pelo menos quando eu recebo as mensagens do cartão, né? Eu penso ali na história que está por trás. Eu tento colocar às vezes alguma forma. Às vezes a pessoa fala assim, ela gosta de amarelo. Você tem como colocar alguma coisa amarela? Dentro da minha possibilidade, se eu tiver uma florzinha amarela, eu coloco. Né? Às vezes a pessoa fala assim, ela gosta de chocolate, ou ela não gosta de chocolate. Então, dentro dos meus produtos aqui, eu coloco mais coisas que tem de chocolate, se a pessoa gosta. Então, eu tento para que quando o presenteado receba, ele fala assim, nossa, ela pensou em mim quando ela fez. Né? Nas minhas preferências, lógico, dentro do que eu trabalho. Né? Porque eu acho que quando a gente abre muito também, você acaba não agradando ninguém. Né? Então, assim, o que eu tenho lutado entre aspas, assim, de fazer as pessoas entenderem que o que eu vendo é diferente. É um presente, né? É um presente, não é um café da manhã que ela consegue ir lá no supermercado com todas aquelas embalagens lindas e maravilhosas e colocar. E não é algo que ela tem na geladeira, né? Não é um embutido que ela tenha na geladeira, é algo que ela vai comer ali e talvez ela não vá comer tão cedo, porque ela não é algo que está tão acessível assim. Então isso hoje é a minha dificuldade, assim, se eu falar assim, qual que é a sua dificuldade em vender? É essa mentalidade da pessoa não ver como um presente, né? Sim. Eu acho que vou falar aqui o que eu acho sobre isso, para tentar dar uma dica aí para o pessoal também. Primeiro, você sabe que isso é um mercado que existe. Você já sentiu como é diferente ser presenteado com um produto afetivo? Você teve a sensação de ser presenteado? Porque o que acontece? Às vezes a gente fica na nossa cabeça pensando, tipo, mas será que esse produto é válido mesmo? Será que as pessoas não gostam de presentear com isso porque realmente não é um presente, é só um café da manhã? A gente fica às vezes se perguntando, né? Tipo,
Daí, quando você já teve essa experiência, você já sentiu que realmente é um presente, você criou uma memória com a sua irmã que você disse, não vai esquecer nunca mais. Então, você já sentiu que existe, esse sentimento existe mesmo, que realmente é um presente. Então, e não só você, né? Porque também poderia ser só a Viviane que sentiu que é um presente. Mas não, eu tenho aí, desde 2016 que eu faço isso. E eu ouço de vários clientes emocionados e tudo, pessoas que voltam e querem presentear outras pessoas da família e tudo mais, que Sim. sim, isso é válido. A Bake Box, ela é um produto realmente que gera uma emoção ali. Então, você sabendo disso, você sabendo que é real esse sentimento de ser presenteado, de ter uma memória afetiva com um produto que foi feito à mão, não é um produto que uma indústria fez. O que que você precisa fazer? Isso não é uma. Você, como empreendedora, você não vê mais isso como uma dificuldade. Isso é um posicionamento da sua marca. Todas as marcas grandes e tudo, todas essas ações de marketing que eles fazem, propaganda na TV, participam do Big Brother ali, o amaciante que participa do Big Brother. Tudo isso é um posicionamento de marca. As marcas elas estão ali bolando estratégias todos os dias, tem equipes pensando nisso, de como fazer as pessoas enxergarem a marca do jeito que elas querem que enxerguem. Então, nosso trabalho é fazer com que as pessoas enxerguem a Bake Box como um presente afetivo. Então, não é que é um problema isso, entendeu? Tipo, aqui na minha cidade as pessoas não veem isso. Tá, isso daí é como você vai ter que bolar a estratégia. Você sabe que ali é onde tem uma deficiência, você vai fazer, tá, então eu vou fazer de tudo, vou escrever ideias para bolar estratégias, para mostrar para as pessoas que isso é um presente afetivo. E como que a gente mostra, né, para as pessoas? O ser humano ele precisa ver o outro ser humano também feliz com aquilo. Então, uma das formas que você mostra que a sua Bake Box é sim um presente é mostrando o depoimento das pessoas que compraram. Se a pessoa te mandou mensagem no WhatsApp, posta nos stories, posta no seu feed a foto do depoimento, faz uma montagenzinha ali do depoimento e o lado e bem do lado a sua Bake Box montada, a que foi de presente para ele. Parece que não, mas isso vai construindo a ideia na cabeça das pessoas. É uma construção, é aos pouquinhos mesmo. Vai construindo a ideia de que, nossa, aquela pessoa ficou muito feliz recebendo isso. Tudo que você tiver de comentário positivo e tudo, você coloca. Se o cliente te mandou uma foto dele feliz ali com a Bake Box, coloca também. Vai fazer uma sessão de fotos aí na sua casa para poder divulgar depois as fotos que você fez. Faz fotos de você feliz com a caixa, de você alegre. Você acha que o McDonald's não coloca as pessoas felizes comendo hambúrguer? Por quê? Porque eles querem mostrar que é gostoso aquilo, entendeu? Então a gente sempre tem que pensar nessas coisas que as grandes marcas fazem e tentar Quase. copiar da nossa forma, entendeu? Isso vai criando na cabeça do cliente, tipo, meu, isso daqui, pessoas felizes. Bake Box, a pessoa recebendo um puta presentão, entendeu? A pessoa ficou muito alegre. Se você tiver foto de alguém comendo o produto, ou sua mesmo, olha como esse bolo de chocolate é macio. A pessoa se imagina ali com aquele presente. Então, isso é uma forma, uma dica para vocês aí que querem mostrar como a Bake Box é valiosa, como é um produto afetivo, é mostrar essa felicidade dos clientes de uma forma prática. Foto da Bake Box, depoimento, de preferência na mesma imagem até. Que às vezes a gente posta o depoimento e depois na outra foto posta a imagem do presente. É legal você postar as duas coisas juntas, assim, né? É bem bacana isso. E eu acho que isso é Essa uma questão do principal coisa. aparecer, eu acho que falta, assim, eu tenho essa dificuldade. Eu falo que, acho que é coisas que a gente vai trabalhando aos poucos. Essa questão de estar muito nas mídias sociais é algo que eu falo, né? Ontem mesmo eu estava conversando com a Isabel e ela falou assim, Vivi, é difícil. Eu falei assim, Isabel, a gente vai chegar lá. Porque uma coisa que eu coloquei, sabe, Gil, que mudou-se uma chavinha, mesmo já conhecendo o produto que eu fazia. Isso veio no Dia das Mães, depois da campanha do Dia das Mães. E assim,
até mesmo conversando com o Eber, porque eu falo que ele, assim, ele me ajuda muito, até com ideias, sabe? E ele fala comigo assim, você tem que pensar, você tem que colocar na sua cabeça que o seu produto é diferente. Então, no Dia das Mães, quando uma pessoa falou comigo assim, olha, eu não vou comprar porque tá caro, e eu vou... Aí eu pensei, poxa vida, tá caro? Mas aí eu pensei, comparei, assim, fiz uma comparação de um produto vendido em atacado, né? Um produto que todo mundo vai ter. Eu, não tá caro. E eu comecei a defender o meu produto, né? Isso que eu tenho feito, assim, mudanças, assim, na minha forma de pensar, porque eu acho que nós temos que defender o nosso produto pra gente conhecer o produto. Eu sei que meu produto é bom. Então, quando às vezes a gente valorizar o produto. Porque eu acho que quando você espera a valorização do outro, não vem. Mas se a pessoa fala assim, não, ela valoriza o produto dela, então o produto dela é bom, ela defende o produto dela. Então, hoje eu não abro concessões, sabe, Gil? Algumas coisas eu tirei do catálogo, porque não condiziam com o método Bake Box de trabalhar. Quando eu falo método, que é o que a gente aprende com você. Fugia muito da minha rotina. Era algo que eu tinha que mudar todo um trajeto aqui no lugar que eu moro para poder buscar. Então eu tirei. Aí hoje a pessoa fala assim, mas você não trabalha com isso? Eu falo, não trabalho, mas eu tenho isso. Eu tenho esse produto aqui. Ah, você não tem suco? Não, eu não trabalho com suco, mas eu tenho um cappuccino que eu mesma faço, que é uma delícia. Então, eu mostro dentro do que eu trabalho opções. Mas hoje eu já não abro mão do que eu acredito, do que eu quero trabalhar. Porque, assim, eu penso assim, é o nosso bebê, nosso filho, né? A gente defende, eu defendo os meus filhos. Então, assim, as minhas bake box são minhas, eu penso nelas, eu trabalho com elas. Então, assim, eu quero defendê-las, eu quero mostrar realmente o valor delas. E eu acho que essa chavinha no Dia das Mães foi essencial, porque hoje, se a pessoa fala assim, você não faz mais barato? Não faço. A Você gente coloca demora isso? para Não. acreditar, né? Eu tive essa mesma dificuldade, Vivi. Meu namorado também foi um dos que mais me falou, me incentivou e falou. Porque às vezes a gente fazendo aquilo, a gente fala, ah, tá, é gostoso, eu sei fazer isso, mas é você que tá fazendo, né? Quando você É, começa a ver as outras pessoas falando, não, é especial, é especial. Meu, a hora chegou um momento que eu falei, cara, é especial mesmo. Aí eu comecei a entrar em sites que vendiam cestas de café da manhã industrializadas muito mais caras do que a minha muito e mais vendendo caras, muito, muito. Eu falei, as muito. pessoas Eu estão ficava. comprando É, Café Pelé numa caixa de café da manhã, com um monte de produto embalado, pagando R$ 600 na Juliana Flores. Eu falei, meu Deus, por que que o meu produto... E aí isso também virou na minha cabeça. E ontem a Isa é uma outra aluna, amiga já, que trabalha com cesta de café da manhã, trabalhou com as tradicionais por muitos anos, ainda trabalha. Ela é lá de Pelotas, e ela falou assim, Gi, ela falou lá no grupo, não sei se chegou a ouvir o áudio dela. Ela falou, Gi, assim, você o seu bolo, você tem que falar para o cliente, você não tem o bolo de cenoura que ele quer, você tem só o bolo de chocolate, você tem que falar para o cliente com boca cheia que é o melhor bolo de chocolate que ele vai comer e que a pessoa que vai ser presenteada vai ficar. Porque o que a isso. pessoa, a dúvida dela, a necessidade dela é saber se a outra pessoa vai ficar feliz, né? Ela quer fazer a outra pessoa feliz. Se você dá essa certeza de boca cheia e fala, eu sou a Viviane, eu faço essa caixa, essa bake box, e ela é maravilhosa por conta disso, disso, disso. Você acredita, o cliente também acredita e sente confiança. Então, se essa confiança não vem É, da gente, ele não eu vem de acho jeito que nenhum, depois né? que eu parei de falar com essa insegurança, aí eu ficava, sabe, não, mas vamos fazer. Não, hoje não, eu não tenho. Não, sim, eu faço. Então, assim, quem me conhece sabe que eu, assim, sou bem polida para falar, que é toda cheia de dedos. Hoje não, hoje a pessoa fala assim, mas eu queria. Eu falei assim, olha, igual outro dia a pessoa é, perguntou se eu não trabalhava com presunto. Porque a pessoa, eu fui e expliquei para ela, falei assim, olha, eu não trabalho, mas eu faço aqui uma pastinha de catupiry com
cebola caramelizada, tem de ricota. Ah, mas eu queria presunto. E aí eu pensei, eu falei assim, bem, eu poderia ir no supermercado comprar um presunto? Eu poderia, né? Mas vai fugir totalmente do que eu trabalho. E assim, a pessoa tem um presunto na casa dela. Então eu fui e Não falei é assim, uma olha, experiência diferente, né? aí eu fui e falei assim, olha, mas isso aqui ela ainda não comeu, é o que faço e tal. Aí a pessoa, mas eu queria o presunto. Eu falei assim, olha, o presunto eu não tenho, mas eu tenho essa e essa opção. Pronto, a pessoa fechou, né? Então antes eu iria lá buscar o presunto e colocava o presunto. Eu Hoje eu não também. coloco mais, não. Hoje não, sabe? Eu iria, me viraria em 10, eu iria também. É, Hoje em dia, então eu assim, descobri qual eu é o acho valor da que marca. eu acho que passa muito por isso. Eu vejo uma coisa que eu tenho aprendido dia a dia, que aquela caixinha ali é a Viviane, entendeu? Eu preciso valorizar, eu preciso mostrar como que tudo é muito bom e ter certeza do que eu estou entregando. E isso, assim, me ajudou muito. Por isso que eu falo que a forma que a gente trabalha, ela facilita até ter essa segurança, porque eu sei o que eu estou entregando. Então, assim, depois que eu mudei isso, assim, eu tenho outros projetos? Tenho. Mas, assim, eu acho que o principal que mudou foi a questão de valorizar, de trabalhar de forma segura, tranquila. No dia dos pais, por exemplo, eu tinha, como eu fui fazendo muitas coisas, ficou muita coisa aqui armazenada e eu não perdi, né? Eu comecei a repor estoque na semana passada, porque algumas coisas já foram acabando, eu fui repor estoque. Então, assim, eu não tenho mais aquele desespero de, nossa, eu tenho que trabalhar. Vai Tava sobrar, tudo né? aqui, vai sobrar. Sobrei, guardei, armazenei direitinho. As bake box depois foram aparecendo, eu fui assando, foi indo tudo fresco para os pais, para as famílias, né, que foram pedindo. Então, eu não fico. Eu perdi a noite de sono preocupada. E quando eu entregava, hoje a gente ainda fica assim, receoso, né? Esperando o feedback. A gente acaba esperando. Mas eu ficava morrendo de medo de abrir o telefone assim e ter uma mensagem, não, veio cru, ou não veio, não sei o quê, não foi isso que eu. Sabe, hoje não. Hoje eu sei que se vier, porque né, são produtos que às vezes a pessoa pode ter alguma observação, mas eu sei o que eu estou entregando. Sim. Então, sabe, essa certeza do que a gente faz, eu acho que é importante para quem está começando. É difícil, sabe, Gil? Você ter, assim, essa segurança, porque acho que é algo que é com a gente mesmo. É você trabalhar no seu coração o que você tem que fazer. Então é mais difícil, quando é com a gente é mais difícil, né? Mas eu mudei essa chavinha. Hoje eu não faço concessões. Sim, e isso é normal, Vivi, é normal e é uma coisa que você sempre vai ter que cuidar, tá? Dentro de você, por mais que hoje em dia você tenha segurança, você saiba do valor do seu produto e tudo, é uma coisa que você tem que manter dentro de você, que você tem que sempre alimentar. Não é uma coisa tipo, ponto, Viviane super segura, nunca mais vai ter uma É, dúvida, nunca vai fazer uma concessão, não. Eu tô sempre me perguntando, tipo, será que dá para melhorar isso? Será que está sendo boa a experiência do cliente? Como que dá? A gente vai sempre se questionando. Então, isso vai sempre ficar dentro de você e porque é uma insegurança nossa também como pessoa, né? Como é, empreendedora e tudo mais, que ela vai existir. O que a gente tem que saber é que o porquê que ela existe, como controlar ela, como melhorar ela. Isso é muito importante. E por fim, aqui eu queria dar uma dica para o pessoal, porque eu lembro de você falando que uma das dificuldades que você falou agora há pouco é que o pessoal ainda não vê como um presente, tudo, e que ainda não conhece, que é muito novo, né? Que aqueles produtos e tudo mais. E a gente estava conversando sobre isso, eu acho que é importante para o pessoal isso também. Como o pessoal está conhecendo a Bake Box, às vezes eles não querem pagar R$ 300, R$ 200 numa caixa grande, mas eles querem comer ali no dia a dia deles, eles querem experimentar para ver como é que é, né? Qual é o sabor que tem, se realmente é bom ou não. Então, o que dá para fazer, e que eu falei com a Vivi essa semana, e que não tira o valor do nosso produto,
é, em alguns dias da semana, vocês fazerem fornadas com presentes pequenininhos. E aí vocês nem precisam chamar de presentes, porque a pessoa, a hora que ouve o presente, ela já vai achar que é mais caro porque é um presente. E não é, você quer desmistificar isso. Então faz uma embalagem bonitinha, uma caixinha simples ali, com os seus melhores produtos. Então, fornada de cookie de chocolate, que talvez seja o que mais sai, de doce de leite, faz pequenas fornadas e coloca um dia da semana para as pessoas. Pode ser no final de semana, que o pessoal toma mais café com a família. Imagina o pessoal indo na padaria comprar um doce, um pão doce, um biscoitinho e tudo. Você mostra para eles que, aos sábados de manhãzinha, a Vivi assa fornadas disso daqui. E aí as pessoas vão vendo como é um produto gostoso, tem a oportunidade de comprar uma quantidade menor, experimentar e querer que outras pessoas experimentem também, porque daí elas vão perceber. Se elas experimentarem, por exemplo, uma galeta de México, que não é um produto que elas vão ter na padaria ali, né? Todos os dias. Então, elas vão querer que outras pessoas tenham essa experiência. Então, é uma forma também de mostrar como que isso é uma experiência nova para o nosso cliente, né? Como que é diferente isso. E aí, você junto com aquilo, você coloca o feedback da galeta, você coloca o feedback daquele biscoito, que a pessoa achou o sabor diferente, que às vezes vem uns comentários assim pra gente, né? De Vem, sabor não. diferente. Quem experimenta a galeta fala assim, não, nunca comeu nada igual. É um projeto, né? Igual a gente, né, tem conversado, é algo que eu precisei também mudar aqui o pensamento, porque eu não queria abrir mão. Mas, Uhum. assim, até mesmo para ser conhecida, né? Eu não sou tão conhecida, mesmo sendo uma cidade pequena, eu não sou. O produto não é conhecido ainda. Assim, então, eu tenho. É um projeto que está aqui, né, sendo desenvolvido para ter. Para as pessoas poderem experimentar, para as pessoas também ter, assim, ver a diferença do meu produto, Uhum. porque foi algo que eu demorei um pouquinho, sabe? Apesar de, assim, muitos clientes, assim, eu queria... Às vezes a pessoa presenteia, mas não experimentou. Então, a pessoa fala Uhum. assim, não, fulano de tal falou que tem lá um biscoitinho de recheio de doce de leite que ela nunca comeu nada igual, mas eu não quero comprar uma caixa, né, assim, porque eu quero experimentar. Falam muito também dos cookies, né, da textura, do sabor, que são diferentes. Então é algo Uhum. que eu tenho amadurecido, né, e assim, soltei um pouquinho daquela, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. Estou estruturando direitinho, até mesmo porque eu quero fazer dentro da minha organização, que já acontece, né, aqui em casa, e do meu trabalho, mas que como a gente trabalha com essa dinâmica, é tranquilo de ser feita, mas eu quero fazer de forma bem, sabe, bem fluida, que vai, E isso, né? Vivi, é na verdade uma coisa positiva, é uma estratégia de marketing. Isso você vai te ajudar porque você tem dois filhos, você tem emprego, você trabalha durante a semana em outro lugar. Você fazer 1 ou 2 dias da semana só para venda desses produtos menores, dos cookies, das coisas para as pessoas experimentarem, fazer essas fornadas e falar que esgotou. Tipo, mesmo que não tenha esgotado mesmo, você vai e fala que esgotou, né? Por quê? Não, então você coloca como uma meta, tipo, É, eu vou vender 10 caixinhas de cookie hoje. Aí você fala, esgotou. Era a sua meta, realmente é, esgotou. Porque isso mostra para as pessoas que elas não podem chegar a qualquer momento para você e pedir. Isso meio que educa o seu cliente, tipo, não, a Vivi faz fornadas que esgotam rápido aos sábados e domingos. Isso vai te ajudar no seu trabalho, na sua logística, vai mostrar para o cliente que é um produto que muita gente quer. Quando as pessoas veem que é um produto que muita gente quer, elas querem também. E quando elas veem que esgota, que acaba, elas não vão deixar para depois. pra Elas última não vão hora. falar. Elas já vão querer, sábado eu quero. É uma construção, não vai ser no primeiro sábado que vai esgotar tudo. Vai ser uma. É devagar, é devagar. Vai chegar ano que vem, talvez, você tenha fornadas que esgotam rapidamente, entendeu? Porque você trabalhou, você começou fazendo devagarinho, entendeu? Tudo tem um começo. Ai, Vivi, eu tô Sim, feliz demais de ter te recebido aqui nesse dia eu de também. feriado, você disponibilizou um pouquinho do seu tempo para mim.
Acho que o pessoal gostou, 20 pessoas aí ficaram ouvindo a gente conversar. Eu gosto muito de trazer gente para conversar, porque é outra coisa, né? Quando houve uma É, experiência, assim. e assim, eu acho muito interessante porque realmente eu assisto as lives, né, assim, sempre que eu posso. E a parte da manhã também, outro dia eu assisti na segunda-feira, porque eu tava mexendo aqui, aí eu peguei o fone e coloquei. E é interessante porque você ouvir o outro, a gente acaba aprendendo muito, né, Uhum, com as experiências. Às vezes a gente não passou por aquilo, mas vai passar, e aí quando passar, lembra. uhum, E eu falo assim, sabe, Gil, né, só aqui um parêntese, eu falo com quem eu tenho liberdade que o método Bake Box foi o investimento mais certeiro que eu fiz até hoje. Porque assim, mudou, é uma coisa que eu queria muito fazer e mudou totalmente aqui a minha cabeça, a minha logística, né? Eu não posso, no momento, parar de. Eu amo dar aula, eu quero continuar trabalhando como professora, mas uhum, alinhado a isso, eu tenho que ser uma coisa que me ajuda, que facilita, né? uhum. E assim, e o método, ele é diferente, né? Então ele veio para, assim, eu gosto de reforçar muito isso, até com as pessoas que às vezes entram em contato comigo e quando eu marco você, falam assim, ah, você fez curso com ela? Eu fiz curso com ela, é ótimo, e falo porque, né, eu vejo algumas pessoas com muita insegurança, mas quando começa da forma correta, né, faz toda a diferença. Então é só mesmo aproveitar e agradecer mais uma vez. Obrigada, Vivi. Obrigada. Quero te ver aí vendendo muito e que seja gostoso para você sempre, que seja para sempre com outro trabalho junto, que você consiga fazer aí tudo ao mesmo tempo. E acho que é uma das coisas que eu sempre quis, assim, na minha empresa, é não abrir mão da minha vida por isso daqui, sabe? Queria ter as duas É, coisas ao mesmo tempo. Eu queria cuidar da minha horta, eu queria fazer essas coisas, porque senão a gente não sabe. Esses dias eu vi um post, a gente dura menos do que uma sacolinha plástica no mundo, então vamos deixar a vida mais leve. Falei, é mais isso. leve, não é? É verdade. É porque assim, eu falo que assim, hoje eu não gosto de cozinhar, sabe, Gil? Cozinhar, fazer Essa assim, foi para fechar vamos com fazer o chave de almoço. ouro, gente. Ela não gosta de cozinhar Eu também. não gosto de cozinhar, gente. Tanto é que assim, essa minha amiga falava assim: você não gosta de cozinhar, você vai fazer cesta de café da. Mas assim, é impressionante. Eu entro ali naquela cozinha, põe o fone de ouvido, coloco o celular no avental, vou ouvindo música e vou trabalhando. Gente, eu só paro, tem dia, porque eu tô cansada, porque senão eu virava à noite. E é tão gostoso, e me relaxa. Eu falei que virou assim, meu hobby, né? Ai, que Sabe, aquele bom. cheiro na casa toda. E assim, sabe, e tudo prontinho ali, na hora que sai, na hora que meu marido ou eu saímos para entregar, assim, você sai com aquele tudo, sabe? Eu não sei te descrever, assim, o meu contentamento. Assim, é um contentamento mesmo do que está sendo feito, sabe? E não me imagino parando de fazer isso, não, sabe? Não me imagino mesmo, porque é Ai, algo que cara. me faz muito bem, muito bem. Eu fico feliz demais, Vivi. Eu fico até emocionada, porque é isso que eu quero, cara. E É, principalmente para as mulheres, porque sei que tem muita mulher que sofre por aí por não ser independente financeiramente, não saber que consegue fazer essas coisas sozinha, que tem esse poder em casa, com o forno que tem em casa, com a conforto. geladeira. A gente consegue melhorar, claro, todo dia, melhorar nossos equipamentos e tudo, mas a gente consegue começar com o que a gente tem. E eu Com o que quero a gente tem. que as mulheres possam, É, principalmente, eu não estou excluindo vocês homens, sei que tem empreendedores homens aí também, mas eu acho que a mulherada precisa de uma ajuda aí. Tem muitas que ainda dependem do é. marido, infelizmente, e que sofrem por isso. E E é eu quero porque, que na elas tenham verdade, esse poder. também, né, Gil, a mulher, ela tem uma carga grande já, né? Se você for pensar assim, é, por exemplo, vou pegar o meu exemplo, tá? Eu tenho dois filhos, eu tenho uma casa para cuidar, eu tenho um outro trabalho, mesmo que eu não tivesse esse outro trabalho, mas eu não fico assim, eu tenho que me preocupar se tem para casa, se tem que levar ao médico, sabe? Eu tenho outras coisas.
Fica Então, um peso, assim, uma carga maior, né, pra é gente. uma carga maior para nós. Por mais que, né, que os pais sejam participativos, o marido seja participativo, mas sempre a mãe carrega a mulher dentro do lar, ela carrega um peso maior, né? Então, assim, para a gente ter esse jogo de cintura e conseguir essa independência, né? Se eu tenho outro trabalho, ok, mas tem gente, por exemplo, a Isa, 30 anos trabalhando, né, com cesta. Então, assim, ela cuidou dos filhos, né? Ela tem filhos maiores, ela cuidou dos filhos fazendo isso. E tá ótimo. Então, assim, a gente consegue. Eu acho que realmente conhecer ali, abrir, sabe, os olhos para as possibilidades, se especializar, fazer direitinho, né, vender, não que seja um leque de coisas, inúmeras coisas. Você não está abrindo uma confeitaria, mas o que você fazer bem feito, ter ali aquela segurança do que está fazendo, mesmo que seja pouco. Eu não tenho muitas caixas, né? Eu não tenho variedades ainda. Tem coisas que eu ainda quero fazer, mas eu ainda não sei que não é a hora, né? Então, é importante, sim. Eu acho que essa questão da valorização do trabalho da mulher poder fazer para ela, né? Assim, ter essa independência é muito válido a gente falar sobre isso mesmo. Sim, com certeza. Tá por trás de tudo que eu trabalho, assim, tem isso, assim, sabe? Tá no meu propósito. Às vezes eu falo um pouco sobre isso, mas é uma coisa que eu quero mostrar cada vez mais, que é uma profissão e que a mulherada pode fazer com que elas tiverem e sair para vender onde tiver e criar família e criar tudo, porque eu quero que elas estejam num casamento, numa casa e tudo, porque elas querem estar e não porque elas precisam Precisam estar estar, isso, financeiramente, é. Então é isso isso. mesmo. Obrigada, Vivi. Obrigada mesmo de Eu que coração agradeço, por Gil. dedicar seu sábado, a sua quarta-feira de manhã aí para mim, para todo mundo que ouviu a gente. Obrigada mesmo. Curte seu feriadão aí, então. Eu que agradeço, já Um beijo. imensamente. Eu sou eternamente grata mesmo, tá? Obrigada, Vivi. Beijo, bom dia. Beijo, pessoal. Bom Até dia, mais. tchau.